Olá, boa noite pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vindos a essa live, uma live em caráter excepcional hoje, né? Nossos dias de live são as segundas-feiras, todas as segundas 21 horas a gente tem um Talk MQD, mas devido ao grande volume que eu tive de perguntas, de mensagens, pelo meu direct, pelos meus canais de atendimento aqui no meu QG do Mais Que Dança, muita gente me pedindo opiniões, querendo conversar a respeito de toda essa pandemia, né? De todo esse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, essa crise que está sendo instalada em consequência do coronavírus. Eu resolvi gravar essa live aqui hoje, a gente bater um papo, trocar uma ideia. Eu vou falar um pouco sobre as minhas ações, o meu posicionamento, o que eu estou fazendo aqui na Âmbar, o que a gente está fazendo aqui no nosso campo de batalha. Para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, talvez tenha sido impactada pelo tema dessa live e acabou vindo para cá, é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Juliano Fonseca, eu sou um especialista em gestão, marketing e estratégias para escolas de dança. Tenho uma escola de dança aqui no estado do Rio, a Âmbar Escola de Dança. E eu compartilho por aqui meu conteúdo, as coisas que eu faço, as coisas que funcionam e que me levaram a construir uma escola de dança de sucesso, organizada, uma escola de dança com turmas cheias e que me proporcionou, inclusive, a minha liberdade financeira com essa paixão que a gente tem, que você tem também com a dança. E hoje eu separei esse tema, a gente vai falar exclusivamente sobre esse tema que agora tomou conta, né, de todos os canais de comunicação, o coronavírus, e de uma forma assim instantânea, né? A gente não acreditava que ia se instalar de uma forma essa forma tão agressiva, né? Que a gente pode chamar assim de tão dramática que está sendo nesse primeiro momento, né? De muita angústia, as pessoas sem saber como que vai ser, o que a gente tem que fazer, o que a gente se prepara, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha escola de dança. E, o fato é que a gente já sabe, né? A coronavírus saiu dos noticiários, está aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, já vem causando, né, alguns prejuízos, alguns transtornos, né, para toda a economia global e, claro, que atingindo também, não podia ser diferente, atingindo também o nosso segmento. Nós não estamos sozinhos nessa, mas a gente vai aqui discutir exatamente o que a gente pode fazer aqui no nosso segmento, o que a gente pode fazer para, de alguma forma, tentar minimizar todo esse impacto e tirar algum proveito desse momento. Eu não sei se até que ponto você me conhece, desde quando você me segue, as histórias que você conhece sobre a minha vida profissional, a minha vida aqui na Âmbar, mas a gente acabou de vir de um grande evento em São Paulo, que foi o MQD Live. A gente passou 2 dias em imersão lá e foi um final de semana que mexeu muito comigo, né? A gente falou sobre transformação, né? A nossa transformação interna. Eu vi o poder dessa comunidade aqui do Mais Que Dança. Eu vi o quanto as pessoas realmente estão compromissadas, né, em construir uma escola de dança de sucesso, e que essa comunidade está sendo formada aqui, uma comunidade borbulhante, como eu gosto de dizer, está sendo formada aqui de pessoas, de profissionais da dança que desejam construir a sua carreira de sucesso. E eu estou falando isso porque foi um final de semana onde a gente falou muito de transformação, e uma das coisas que eu falei lá foi sobre o ciclo da realidade, né? Eu não vou me estender aqui nesse ciclo da realidade, mas basicamente eu expliquei lá que a gente, na verdade, cria um mundo que a gente vê. Então, o mundo que eu vejo, eu crio para mim, porque eu começo a fazer coisas condizentes à realidade que eu crio para mim.
eu sou a pessoa condizente ao mundo que eu quero para mim. E aí eu passo a fazer coisas condizentes a essa pessoa e, consequentemente, eu tenho resultados consequentes daquilo que eu faço nesse mundo. E onde eu quero chegar com isso, sem tantas explicações, sem aprofundar tanto nisso, você pode escolher, eu posso escolher, todos nós podemos escolher ter um ciclo da realidade de abundância extraordinário, de sucesso, como a gente pode ter e criar um ciclo da realidade de escassez, de derrota, de fracasso. Então, nesse momento, eu te convido já, no início dessa live, a refletir sobre isso. Qual é o seu ciclo da realidade? Porque é o seguinte, se a gente ficar nos alimentando de todas os pontos negativos, de todo um momento muito ruim que a gente está passando, quanto mais você se alimentar dessa crise, mais você vai criar um mundo de escassez para você, mais você vai absorver isso e você passa a ser uma pessoa desse mundo, passa a fazer coisas condizentes a essa pessoa que você acaba se tornando e você vai, consequentemente, ter resultados compatíveis com esse mundo. Eu não estou falando que é para você ficar alienado, não estou falando que a crise, que essa pandemia não existe, eu não estou falando que você não tem que se informar, que você, sim, a gente tem que isso tudo, a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que tomar nossas medidas, né, preventivas, a gente tem que acompanhar todo esse processo, a gente tem que ser solidário, a gente tem que fazer nosso papel enquanto brasileiros, né? Muitas pessoas, cada uma numa situação diferente da outra, tem muitas pessoas em momentos, em situações muito piores do que a minha, talvez do que a sua. Então, eu não estou falando que é para você se alienar, mas cuidado para você não criar um ciclo da realidade de escassez. Eu contei lá no MQD São Paulo a minha história na crise de 2016, né? Toda aquela crise financeira, crise política e, para mim, ainda agravado por uma crise internacional do petróleo. Juliano, o que tem a ver petróleo com essa história toda? Bom, é a minha escola de dança, uma delas, né, a Âmbar, aqui em Macaé, está no mercado que é predominantemente um mercado offshore. 90% das pessoas aqui em Macaé vivem do mercado offshore, e naquela época, além de toda a crise econômica, financeira e política que o Brasil passava, ainda existia uma crise internacional do petróleo. Eram demissões em massa, era um cenário tão grave quanto esse que a gente está passando agora. Era um cenário já implementado, já consolidado, que durou anos, né? E em 2016, no auge dessa crise, no auge das rescisões, eu fiz uma primeira reunião com o meu grupo, com a minha equipe, com o meu time, e eu falei para a minha equipe, né, nesse dia, nessa reunião, eu falei o seguinte: a despeito da crise, a gente vai crescer. A despeito da crise, a gente vai crescer. Eu não sabia o que a gente ia fazer, eu sabia que a gente ia encontrar uma solução e juntos, naquele cenário, com uma equipe fortalecida, com uma equipe que eu confiava, com uma equipe engajada com o nosso propósito, com os objetivos, com as metas da Âmbar, essa equipe iria me ajudar a fazer isso acontecer. E o resultado foi que em 2016, a despeito da crise, a gente cresceu. Então, assim, eu vou repetir essa história esse ano, eu não tenho dúvida, eu já acertei isso na minha mentalidade, eu já organizei o meu ciclo da realidade de abundância. Eu estou enxergando um momento de tirar algum proveito disso tudo, e a gente precisa fazer isso. A gente não pode ficar alienado, como eu falei, a gente não pode fingir que nada está acontecendo, mas a gente também não pode jogar a toalha, a gente não pode ficar lamentando e chorando que a minha escola está fechada. Cara, vamos botar a nossa atenção e o nosso foco naquilo que a gente tem controle, tá? O que eu quero dizer, essa não é a primeira e nem vai ser a última crise que a gente vai passar. E pode ser as crises, né, podem ser oportunidades para você criar soluções criativas para o seu negócio, soluções inovadoras para o seu negócio, que contribua com a profissionalização e desenvolvimento do seu negócio. Aproveite esse momento para isso agora. Tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre o que eu estou fazendo aqui na Âmbar, na prática, no nosso campo de batalha.
fica aqui comigo até o final da live, eu vou dar algumas dicas para você em relação a isso. Só que nesse início, nessa introdução, enquanto tem gente ainda chegando aqui para falar, eu quero te colocar literalmente num cenário de inspiração, para que você não jogue a sua toalha. Eu não sei aonde você está nesse momento, eu não sei qual é a sua real situação agora, mas aqui, aonde a gente tem, né, negócios, tanto aqui em Macaé quanto em Niterói, aqui no estado do Rio, a gente está fechado desde segunda-feira. Desde segunda-feira também, né? Alguns lugares eu sei que só foi decretado esse tipo de situação agora no final da semana, hoje, alguns lugares foi ontem. Tem lugares que ainda nem foi decretado isso, né? Algumas cidades no país que ainda são cidades menores, que estão bem mais afastadas, enfim. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei qual a sua atual conjuntura de mercado, mas o fato é que realmente existe toda essa crise e a gente tem que ter controle. A gente tem que pensar naquilo que a gente tem controle também. O que eu tenho controle eu vou focar, eu vou focalizar, vou canalizar minha energia. Não adianta a gente ficar pensando se isso vai levar muito tempo, se isso vai durar 15 dias mesmo, se vai durar 3 meses, se só vai voltar em julho. Não adianta a gente pensar nisso agora, a gente tem que pensar naquilo que a gente tem controle hoje, né? O que eu tenho que fazer de imediato, o que eu tenho que fazer agora, nesse exato momento, tá? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui na Âmbar, pensando no agora, no hoje, sem virar as costas para a pandemia, sem fingir que as coisas não estão acontecendo, que a gente vai acordar amanhã e que vai ser só um pesadelo que já passou. Não. Tá? Mas nesse exato momento, o que a gente fez? Tá? Vamos começar aqui a colocar na prática, né, nossas ações e o que a gente vem fazendo. Num primeiro momento, a gente juntou a equipe, tá? Minha primeira reunião foi com a minha equipe de gestão, as pessoas do administrativos que estão aqui comigo, e a gente pensou em situações de recursos no primeiro momento, né? Assim, qual é o principal problema nesse momento? É a questão de caixa. Todo mundo agora está preocupado com caixa, né? É equilibrar caixa. É isso que a gente precisa fazer agora. Se eu vou ter dinheiro semana que vem, porque não entraram mensalidades, minha escola está fechada. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é nisso, né? Em equilíbrio de caixa. As grandes empresas, antigamente, no passado, as grandes empresas engoliam as pequenas empresas. Hoje, a gente sabe que a realidade é outra. São as empresas mais ágeis que são as que se destacam e se adequam ao mercado. As pequenas empresas, que é o nosso caso, independente do tamanho da sua escola hoje, ela ainda é pequena, pensando nas grandes empresas. Então, as pequenas empresas, elas têm a chance de dar respostas mais rapidamente nesse contexto de crise. Ela tem como se adequar mais rapidamente. E a primeira coisa que você deve fazer agora, a primeira adequação que você deve buscar agora, que eu sugiro, é o equilíbrio de caixa. Mas, Juliano, como que eu busco um equilíbrio de caixa? Cara, é a mesma regra que a gente tem mesmo quando não existe crise. Você precisa reforçar receitas de um lado e reduzir os custos do outro. Mas, Juliano, é possível ainda assim eu reforçar a receita? Como assim? Você está em que mundo, né? Cara, é possível. A gente tem que pensar nas soluções criativas, a gente tem que pensar em soluções inovadoras, inéditas até muitas vezes, que ninguém no nosso mercado ainda pensou. Por isso que é legal essa live. Eu vou abrir mais para o final também, inclusive, se a gente tiver um tempinho aqui de 1 hora, que a live se encerra automaticamente 1 hora, mas eu vou abrir aqui para você também externar o que você está fazendo, contribuir aqui para essa comunidade, que a gente está formando uma comunidade, cara. Isso aqui é uma comunidade borbulhante de profissionais da dança, de pessoas que desejam construir uma escola de dança de sucesso, se realizar com a sua paixão, né? Conquistar a sua liberdade financeira, viver bem disso aqui, continuar fazendo o que gosta, e um valor alto dessa comunidade é a contribuição.
O que eu faço apenas é contribuir com aquilo que eu aplico aqui na minha realidade, no meu mercado. Eu compartilho com vocês através dos meus canais, dos treinamentos que eu dou, aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo que dá certo e ainda também é o que não deu certo. Eu acabo evitando com que vocês cometam os mesmos erros. Então, se você já está fazendo alguma coisa legal, se você já teve uma ideia interessante, alguma coisa que já esteja funcionando aí nesse cenário de pandemia, eu vou abrir aqui o canal para você compartilhar com a gente. Aqui é um canal de troca, isso que é o legal. Se você veio para cá esperando uma solução, né, mágica do Juliano, que vai fazer assim, vai te dar uma resposta para os seus problemas, cara, isso não vai acontecer. A gente está no início de dessa situação, a gente nem sabe aonde isso vai chegar. O que eu posso dizer com você e compartilhar com você é o que eu estou fazendo agora com a minha equipe, tá bom? Então hoje, hoje mesmo, nessa tarde de hoje, eu fiz uma reunião online com todas as pessoas da minha equipe de gestão, né? Nós somos 8 pessoas mais ou menos, e abrimos uma janela de discussão, né, de ações imediatas que a gente tem que ter para fazer exatamente esse equilíbrio de caixa. Então, como eu falei, de um lado você tem que buscar criar receita e do outro lado você, né, cortar custos. Então, assim, o que está já sob meu controle imediato, na minha gerência agora, imediata, que dá para eu fazer é reduzir os custos, tá? E como que você pode reduzir os seus custos? Aí é você quem tem que fazer esse exercício, né? Eu sempre falo, conheço os seus números. Para a gente, aqui na Âmbar, que tem uma organização, que tem uma gestão profissional, né? Por isso que eu falo, uma escola de dança de sucesso não é só aquela que tem muitos alunos, né? Ela precisa ter uma gestão profissional, ela precisa ter uma organização para momentos como esse de agora, a gente performar bem, a gente está preparado para isso, né? Assim, o impacto também vai ser forte, vai doer, né? Vai doer, não tenho dúvidas disso. Mas como que eu posso sair daqui fortalecido? A gente agora consegue pensar nisso com uma certa, não vou falar, com uma certa reserva de tempo e de recursos financeiros para poder botar isso para rodar. E com a organização que a gente tem, fica mais fácil, mais ágil, a gente tem mais agilidade para ver nossos números. Então, algumas coisas que eu sugiro que você faça já agora, e já comece amanhã a ligar para algumas pessoas, é o seguinte: avaliar os seus custos é a primeira coisa, né? Se você conhece os seus números, se não conhece, está aí já uma primeira oportunidade de você tirar alguma coisa de bom nessa crise, tá? Alguma coisa boa dessa crise. Então vai lá, levanta seus números, né? Quanto que você tem de despesas, de custos, e aí você vai ver quais são aqueles que você pode cortar de imediato. Quais custos você pode cortar de imediato, por menor que seja esse custo? Vou dar alguns exemplos para você que a gente já começou a fazer hoje. Um exemplo de custo pequeno, mas que a gente já cortou. A gente já ligou para a administradora de cartão e cancelamos a máquina, por exemplo, de cartão de crédito. Já não vamos pagar mensalidade de maquinetazinha de cartão de crédito. Pra você tem uma ideia, a gente tem só aqui na unidade de Macaé 6 máquinas. Então, assim, são 6 máquinas, sei lá, de R$50 cada, 60, não sei exatamente, eu não tenho isso aqui agora na mão, né? Mas a gente tem esses números lá. 6 máquinas representa já um valor para eu já cortar esse mês. Eu não vou usar, a escola está fechada, então peraí, corta. Isso já é um primeiro custo, né, que a gente está cortando. Eu não sei, fique atento aí na sua cidade, eu não sei qual é a sua realidade, como eu falei, mas fique atento aos incentivos fiscais, às subvenções que o governo federal está dando, que o governo estadual está dando e o municipal também. Que incentivos podem ser esses, né? Que subvenções são essas? Bom, aqui em Macaé, por exemplo, o prefeito já suspendeu o pagamento, a obrigatoriedade, né, de pagamento de IPTU, né? Quem tem o IPTU parcelado, ele cancelou a data de vencimento. A gente não precisa pagar o IPTU agora esse mês, né? O ISS deu alguns incentivos em relação ao ISS, né? O Imposto sobre Serviços. O governo federal já fez a mesma coisa. Se você é optante, que é o meu caso do Simples Nacional,
a gente já teve uma redução desse imposto também. Se eu não me engano, estava em 50%, mas já estava sendo discutido lá, toda a equipe econômica do governo vendo outros benefícios também. Então, assim, primeira coisa que você já vê aí, né? Ver como que está os decretos aí da sua cidade, do seu estado, para você ver se você pode se beneficiar, se a gente pode dizer, né, dessa forma, mas algum benefício que tem aí na sua realidade, na sua cidade, que talvez você não esteja sabendo, que precisa de alguma medida aí para você se beneficiar, fazer algum tipo de cadastro, se manifestar, né, legalmente para ter esses benefícios. Então não deixe isso passar, não deixe que essa janela, se for alguma obrigação de cadastro, alguma coisa, você acaba perdendo por não estar ligado, atento a isso, tá? Outra coisa o que você pode fazer, né, também, que a gente já começou aqui, negociar com fornecedores, tá? A gente já sabe algumas coisas que são obrigatórias, alguns pagamentos obrigatórios aí na sua planilha. Você tem, tá ventando aqui, você tem alguma contas para pagar, né, que podem ser negociadas. A gente está negociando, por exemplo, o pagamento do aluguel. Eu tenho um aluguel alto, né, a gente vai ficar aí um mês, quiçá 2, não sei quantos meses a gente vai ficar, então eu vou negociar o pagamento do aluguel esse mês. A gente já entra em contato, já faça a sua negociação, se vai ser de 50%, se vai ser de 20%, se vai ser não pagar o aluguel esse mês, enfim, negocie com seus fornecedores, todos os fornecedores que você tem. Dá uma conferida na sua planilha, vê qual é aquele que você pode, não é deixar de pagar, mas já negocia, né? Já se antecipa a essa possibilidade de falta de recurso, falta de entrada. Se não está entrando, não pode sair, senão você vai se complicar. Só que já negocia isso antes, sabe? Não deixa simplesmente, não deixa passar, deixar de pagar e simplesmente, né, nem ter uma negociação, nem comunicar isso aos seus fornecedores. Eles também estão fazendo a mesma coisa. É importante você já ter esse discernimento e já trabalhar isso, tá bom? Outra coisa, fique atento também às concessionárias, né? Água, luz, a mesma coisa. Muito provavelmente essa concessionária também aí na sua cidade, no seu estado, está dando alguma isenção, algum incentivo. Me parece aqui, né, no estado do Rio está sendo negociado isso com a Enel. Eu não sei aonde você está, mas acompanha isso também. Por mais que a gente já vai ter os custos de energia, por exemplo, significativamente reduzido, mas você tem a do mês passado aí para pagar, né? Então é legal que você tenha uma clareza disso, né? Para você poder organizar seu caixa, tá? E outros produtos, enfim, outros fornecedores que você tem aí, acho que é o momento de você realmente avaliar. Você deve ter, se é que você tem, né, alguns boletos, algumas faturas para frente, dá uma revisada, dá uma avaliada, qual é aquela que você pode dar uma segurada. Algum material de construção que você comprou aí para fazer alguma manutenção na sua escola, enfim, dá uma verificada. Só cuidado para não cortar aquilo que vai te prejudicar ainda mais. Algumas coisas realmente não vale a pena você cortar, pode ser até que te prejudique, né? Mas enfim, esse é um discernimento que você tem que ter, mas uma medida imediata. Outra coisa agora, né? Falando de equipe. Eu não sei qual é a sua realidade, a gente tem pessoas aqui com uma equipe maior, outros com equipe menores, outros que nem tem funcionário, não tem ninguém trabalhando, tá? Mas se é o seu caso, ter alguém, né, ter uma equipe, ter coisas, enfim, professores, você tiver administrativo, a gente tem uma média aqui de 50 funcionários, imagina, são 50 funcionários. Então o que a gente fez, tá? Nesse exato momento, a gente, primeiro, reunião, né? A Érica já conduziu, já conversou com os professores, mas assim, algumas medidas que você já pode tomar aí também, se você tem uma equipe grande, né? Alguém que trabalha com você, já antecipa férias,
Existem também decretos aí estaduais em relação a isso. Férias em caráter extraordinário. Aí você vai falar assim, se você for pegar lá com o seu contador, ligar para ele amanhã para saber como é que é, se pode, não adianta ele te falar como que são as férias dentro das leis ou dentro das regras da CLT. Porque agora a gente está numa situação de... você pode ter medidas, né, e ações de total excepcionalidade da situação. Em caráter extraordinário. Tá? Todas as medidas agora são ações de excepcionalidade da situação. Então, o que a gente está fazendo agora a gente vai pagar integralmente, tá? o que foi até aqui, né, de aulas, enfim, mesmo que tenha fechado um dia, 2 dias, mas a gente fecha esse momento, essa quinzena, mas assim, tem férias, a gente vai ter que dar férias agora. Uma solução para muita gente, para muitos comércios, para muitas empresas, não só do nosso segmento, né, que a gente está trocando aqui, a gente tem conversado também com outros empresários e assim, está sendo uma medida essa, né, dar férias, antecipar as férias ou uma outra coisa que pode ser feita se você não quer estender tanto tempo, essa foi uma opção nossa, tá? Dar umas férias a princípio 15 dias, mas ela pode ser realmente estendida para um mês, né? Já antecipar os 30 dias de férias, mas um outro caminho, uma outra solução para você também, você pode compensar eventuais horas extras, tá? Então assim, se você tem horas extras já trabalhadas, elas podem ser abatidas agora. Então, ao invés de você pagar a hora extra que foi trabalhada, você desconta essas horas extras da semana que seu professor, seu colaborador, qualquer que seja a função dele aí dentro, tenha deixado de trabalhar nessa semana. Então, você compensa uma pela outra. Ou, daqui para frente, o que pode ser feito também é a mesma coisa. Você ter um afastamento, né, do seu colaborador, né, do seu funcionário, ele não trabalha, sei lá, se você vai esperar isso por 1 semana ou 2 semanas, tá? E depois você compensa isso em banco de horas lá na frente. Ele vai poder trabalhar por 2 horas extras nos próximos 45 dias, quando voltar, tá? Isso é um decreto, isso inclusive está no decreto que foi publicado pelo governador do estado do Rio, tá? Isso também é uma possibilidade. O funcionário ficar em casa, a gente computar essas horas e depois ela ser compensada lá na frente. Ou seja, ele trabalha horas extras, pode ser 2 horas extras por dia, pelos próximos 45 dias, sem remuneração por essas horas extras, porque elas vão ser compensadas por esses dias. Então pode ser um banco de horas que você faça para futuras reuniões, para época de espetáculo de final de ano, para qualquer outro momento. Tá? Eu só estou colocando aqui algumas possibilidades, né? Depende da sua realidade, de como você trabalha, do tamanho da sua equipe, mas o que a Âmbar fez, o que a gente fez aqui, né? Qual foi a nossa escolha? Foram as férias, tá? No nosso campo de batalha, a gente está comunicando a nossa equipe, isso é inclusive uma coisa que a gente decidiu hoje nessa reunião. Talvez tenha até algum professor meu aqui agora vendo a live que ainda não viu a mensagem que a gente passou pelos grupos e tal, mas a gente vai dar férias coletivas por esses dias aí agora. Inicialmente 15 dias, pode ser que ela se estenda por mais 15, completando 30 dias. Juliano, e se a crise passar, e se essa história toda for mais de 30 dias? Aí, de novo, aquilo que eu falei, um passo de cada vez, vamos fazer uma coisa de cada vez, vamos fazer aquilo que a gente tem controle, aquilo que eu posso gerenciar nesse momento. Eu não posso, é claro que a gente já começa a pensar se for daqui a 2 meses, mas daqui a 2 meses outras situações vão, né? Outro cenário vai estar implementado, outro cenário vai estar dentro dessa nossa realidade, entendeu? Vamos resolver o que tem hoje. Então hoje a gente pode dar 30 dias de férias, vamos dar 15 mais 15, vamos fazer assim, vamos começar assim. Se isso não for suficiente, daqui a 30 dias ainda assim a gente precisar
de continuar, né, com toda esses cuidados, com a escola fechada e tudo mais. Aí a gente vai fazer uma outra live e aí eu vou te dizer o que a gente pensou. Porque nesse momento a gente está pensando no agora até os 30 dias que a gente tem pela frente. Tá bom? Deixa eu ver aqui agora, porque eu estou falando tanto com vocês, eu desativei os meus comentários, porque senão eu não consigo prestar atenção em você falar aqui com uma linha de raciocínio mais organizada e ainda ficar lendo os comentários. Deixa eu dar uma passada aqui para ver alguns comentários e eu já sigo aqui com o próximo tópico, tá? Com algumas ideias que a gente pode ter aí para você fazer com seus alunos. Michele, obrigado. Rio Grande do Norte fechado desde dia 17, Mossoró também, Brasília uma semana. Pé de Balé está aqui renegociando o aluguel também. Legal. Teve um comentário aqui dizendo que o Simples Nacional do mês de abril, maio e junho já foram postergados, né, para outubro, novembro e dezembro. Mais gente aqui negociando aluguel. O que negociar com os alunos, a gente já vai falar sobre isso aqui, até quando deve ir essa negociação. Então, até quando deve ir, a gente não sabe, né, qual é o cenário. Até semana passada a gente nem imaginava essa live aqui hoje, né? Por mais que a gente já estivesse lá uma semana atrás acompanhando toda essa possibilidade, mas a gente realmente uma semana atrás não vivenciava esse cenário que a gente tem hoje. Então, até quando deve ir essa negociação, eu realmente não sei te responder. O que eu estou falando é que eu estou trabalhando num cenário de 15 mais 15. Tá? Então, assim, 15 dias, que é o que já está aí, com mais 15, ou seja, um total de 30 dias. Esse é o cenário que eu estou trabalhando. Tá? A dúvida também em relação aos alunos. Oliveira falou que temos o Primazia. Vamos trabalhar bastante isso aí no Primazia, Oliveira. Deixa eu só passar mais o olho. Plano top. E quando a gente tem planos anuais como o plano top, que eu tanto falo aqui, olha só a importância, de novo, né, que eu gosto de frisar aqui, a importância de você ter uma escola organizada, né, cara? Uma escola que tenha lá as suas ferramentas adequadas, como eu gosto de dizer, que tem estratégia já implementada. Não quero dizer que para mim tô nem, né, assim, a gente também vai sofrer, a gente também vai ser impactado, mas talvez a gente possa ter a oportunidade de sermos mais ágeis nesse processo, né? Mas não tenha dúvida que o plano top, ele por um curto período de tempo, ele pode sim ser um recurso de grande valor agora, né? De grande valor, pelo menos para o mês de março. Eu não digo que o mês de abril a gente vai seguir adiante, mas a gente ganha pelo menos esse tempinho aqui agora no mês de março, né, em relação à entrada e previsão de receitas, né? Os alunos que já pagaram o pacote, como fazer? Cara, os alunos que já pagaram o pacote é o que eu estou falando. Por mais que tenha pago o plano top de um ano, né, de mensalidades pagas, não tem o menor cabimento. Você ficar 3 meses fechados, 4 meses, que a gente, né, espera que isso não vai acontecer, mas e ficar acreditando isso, né, descontando esses pagamentos. Eu acho assim, um mês é até assim, um cenário justo, né? Porque a gente vai repor essas aulas, não vai ter férias de julho, não vai ter férias em janeiro, e aí você acaba repondo essa carga horária, né? Num primeiro momento, tá ok. Só que não dá para ficar 2, 3 meses assim, né? Não dá para você ficar 3 meses descontando os pagamentos, ou seja, processando as transações sem ter aula, sem ter nada. Até lá tem que ter uma outra alternativa, você tem que pensar em um outro produto. Bom, estou vendo que tem muitos comentários já, mas vamos seguir aqui. Já eu seleciono um aqui para falar ao vivo aqui comigo e a gente vai trocando aqui no espírito mesmo de comunidade que compartilha e que contribui, né, para que a gente possa ter novas ideias e
e que sejam ideias para nos, pelo menos, minimizar os impactos que a gente vai ter, tá? Uma pessoa que me perguntou se a gente vai repor as aulas. Cara, a gente não vai nem dar férias, vai direto. Assim que voltar, qualquer que seja o momento, quando a gente voltar, vai voltar com carga e força total. Não tem feriado, não tem férias, não tem nada, né? Quiçá sábado e domingo para poder, né, a gente compensar tudo isso, né? A gente que, assim como você, eu não tenho dúvida disso, né, não falta energia e força de vontade para trabalhar e fazer com que a gente possa virar essa página mais rápido possível, né? Bom, falando agora de alunos, né? O que você pode fazer? O que a gente está fazendo nesse exato momento em relação aos nossos alunos, às aulas? O que a gente já implementou? Nesse primeiro momento, assim, de imediato também, o que é legal você fazer é pensar e ser criativo para fazer ações que mantenha contato com o seu aluno, que mantenha algum engajamento, que ele faça com que ele esteja ainda engajado com a sua escola, com você, né? Se é você a professora, se você tem uma escola um pouco maior com outros professores, mas que esses alunos ainda estejam em contato com você. É claro que eu estou falando num universo online, né? Estou falando aqui através de redes sociais. Então, qual o tipo de campanha, o que você pode fazer para não deixar apagar da memória do seu aluno, né, essa referência, esse contato com você, com a sua marca, com dias, né, de felicidade, de alegria que ele tem aí quando está fazendo aula, quando está dançando com você. Então, algumas coisas que a gente fez, né? A gente entra, hoje a gente postou lá cenas e highlights, né, da semana passada, que a gente estava com uma campanha surreal que estava sendo, né? A gente ia continuar durante essa semana também com uma campanha de marketing que a gente fez, que é a Sou Âmbar e Sou Âmbar, Sou Princesa. Então era uma campanha para gerar encantamento. A gente registrou várias, né, cenas dessa campanha. Foram momentos de encantamento, foram dias de muita alegria. Então hoje a gente já fez ali um revival, né? Já fizemos um hashtag TBT. Para quê? Para remeter as pessoas àquela lembrança, né? Aqueles dias que elas estiveram ali com a gente, naquela atmosfera de encantamento. Então isso fica remetendo a boas lembranças, né? E num cenário de tantas notícias ruins, né, é sempre bom a gente mudar esse mindset, como eu te falei, né? Mudar, as referências, busca lembranças boas, busca lembranças positivas, lembranças, né, de bons momentos que você teve aí na sua escola. Isso ajuda, tá? Você a ser criativo, a inspirar, a não ficar enxergando só um cenário nebuloso, ficar enxergando só um cenário de crise. Vamos nos inspirar, né? Vamos buscar as boas referências. Então, assim, hoje a gente fez isso, a gente vai fazer durante essa semana postagens, né, de memórias do espetáculo, de aulas, de vivências em sala de aula, né, fotos, assim, resgata isso, sabe? Cria essa atmosfera que vai remeter as lembranças dos seus alunos a uma atmosfera de alegria e encantamento aí, porque pelo menos você fica na memória deles, você não fica esquecida nesse processo, tá? Outra coisa que a gente fez, passa lá no nosso perfil, Escola Âmbar, são 2 A's no meio, né? No meio, Escola Âmbar. Dá uma passada lá que você vai ver, a gente fez uma campanha também assim super simples e que funcionou muito bem, que foi o desafio TikTok, né? Você vai ver lá várias crianças, as crianças estão em casa sem fazer nada, né? Eu tenho 2 filhos também pequenos, não sei se você sabe, o Thor e o Gael, um de 4 anos, outro de 7, cara, não é mole você também ficar nesse processo o dia inteiro com as crianças em casa. Hoje, assim, para fazer essa live aqui com vocês foi todo um planejamento ao longo do dia para que eu pudesse aqui nesse exato momento estar tranquilo fazendo essa live com você. Os 2 já estão dormindo, mas assim, tivemos que gastar energia, né? Érica até aula de natação deu hoje aqui para as crianças, mas enfim, vamos botar as crianças para fazer atividade,
Você passa lá no nosso perfil, você vai ver lá como que foi legal o TikTok, né? Eu acho que é isso, eu nem sei se o desafio foi esse mesmo, acho que o nome é exatamente esse, Desafio TikTok. E cara, dezenas de crianças, várias delas gravaram lá, fizeram o seu clipe e marcava a AMBA, né, com uma hashtag, marcando a gente, né, para a gente poder localizar, e aí a gente repostava lá no nosso story, compartilhava, e isso cria esse engajamento também, sabe? Esse momento das crianças também estarem ali com a lembrança da sua marca, doidas para voltar. O que a gente recebeu de mensagens, a Érica a todo momento, né, pelo WhatsApp, pelo direct da AMBA, de crianças mandando mensagem que quer voltar a ser a princesa da AMBA, que quer voltar para a aula. Então, assim, a gente pelo menos não esfria esse relacionamento, tá? É igual, enfim, é igual um casamento, é igual um namoro, né? Quanto menos você vê uma pessoa, menos você sente falta dela, né? Com o tempo isso vai passando, né? Se você fica um tempo sem ver um amigo, né, na época de faculdade, um amigo da época da sua escola, né, se passa 20 anos, 30 anos que você não vê esse amigo, vai perdendo, né, os laços. Então não deixe com que isso aconteça. Isso é um preventivo, pelo menos, né, para quando a gente voltar, ser mais imediato o retorno dos alunos. Então essa é uma ação legal para você fazer. Pensa o que você pode fazer aí, né, de ação simples para fazer em casa, criativa, né? Compartilha isso aqui com a gente também, né? Eu vou falar sobre essa comunidade aqui que a gente tá criando, né? E aliás, já vou falar agora para não esquecer. Tá rolando a Semana Mais Que Dança, tá? Começou já desde a semana passada toda a nossa campanha para a semana. A gente na segunda-feira abriu as aulas, a gente não estava, né, nesse cenário aí todo da pandemia, mas o fato é que como é online, eu mantive, e isso foi legal porque eu criei a comunidade da Semana Mais Que Dança. E essa comunidade é uma comunidade fechada, tá? Ela é privada, é uma comunidade fechada, que inicialmente era só para a Semana Mais Que Dança, mas que eu já pensei aqui, eu já vou deixar essa comunidade por uma data ainda mais longa, porque nessa comunidade, o que está rolando ali? Está havendo exatamente essa troca aqui. Está havendo contribuições, está havendo compartilhamento. Eu estou postando lá, estou deixando atividades para as pessoas fazerem em casa, de organização da escola, para aproveitar esse momento, né? Para pelo menos aproveitar de alguma coisa de bom nisso aí. Então, as pessoas estão lá pegando atividades, fazendo testes que eu estou deixando lá, mas que também estão compartilhando o seu momento, o que elas estão fazendo. Então, assim, as ações que você fizer, as ideias que você tiver aí para a sua escola, compartilha com a gente. Vamos fazer disso aqui uma tribo. A gente está junto nessa. Aquilo que eu falo, quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai acompanhado. E olha a força de um grupo nesse momento de crise como agora, num momento desse que a gente está passando agora. Olha como é que é importante, né, todo esse trabalho que a gente vem fazendo no Mais Que Dança, de compartilhar conteúdo, conhecimento, aquilo que a gente tem feito, né? É uma tribo que está sendo formada aqui. Então, o que você pensar, cara, seja qual for a sua ideia, que você pode pensar que seja a mais simples e boba do mundo, mas que pode ser uma ideia super inovadora e que vai, assim, agregar e acrescentar muito para a gente, para a comunidade. É a hashtag Agora Vai Lá e Faz. Quem esteve lá no MQD já absorveu isso. Hashtag Agora Vai Lá e Faz. Então, quando você fizer o seu, compartilha aqui no grupo, nessa comunidade, para a gente poder fortalecer cada vez mais essa categoria, esse segmento, esse mercado da dança. Esse é meu propósito com Mais Que Dança. Tá? É fazer essa transformação de mercado mesmo, que a gente tem um mercado de profissionais, de escolas profissionais tendo sucesso, mas de um mercado consolidado. Então, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais você contribuir para isso, é melhor e mais a gente acelera, inclusive, esse processo. Bom, outra ideia assim, que a gente já começou a fazer também, hoje a gente já postou um primeiro, são aulas online. Tá? Gratuitas ainda, porque ainda não tem nem como a gente nesse momento ficar pensando na plataforma, se vai cobrar, vai fazer a matrícula, mas cara, começa a fazer, que seja um tripézinho do seu iPhone que você botou aqui, e você está dando aula e posta lá no seu feed.
tá? Posta no seu story, dá ideia, marca o horário dessa aula, se relaciona. É importante você se relacionar com seus alunos, tá? É importante você criar mecanismo para manter esse contato com ele, até porque vem um gatilho da reciprocidade aí, pelo menos o mês de março, né? Pode ser que você ainda também tenha essa possibilidade de gerar receita através de aulas online. Então, assim, muito simples, cara. Grava uma aula por dia e posta, sabe? Uma aula infantil, uma aula adulta. Se você tem uma modalidade específica, se é um estúdio de dança do ventre, vai lá, cara, dá uma aula de dança do ventre, que seja de 30 minutinhos. Passa alguns exercícios e compartilha gratuitamente ali no primeiro momento, até para mostrar, né? Até para você startar esse processo. E depois você pode fazer o quê? Você pode gravar a aula e mandar por e-mail ou por outras plataformas, pelo Zoom, Meeting, enfim, só você entrar no Google e fazer uma pesquisa de plataforma para aulas online, vai ter um monte de recursos ali para você. Então, assim, no segundo passo, inclusive, pode ser esse: você grava a aula e distribui essa aula para os alunos que estão te pagando. Mas ainda assim, eu aconselho, eu sugiro mesmo, assim, de verdade, que você compartilhe isso gratuitamente também, né? Olha quanto conteúdo eu dou gratuitamente aqui, diariamente, inclusive nas redes sociais aqui no meu perfil do Mais Que Dança. Todo dia eu deixo lá um conteúdo gratuito, todo dia. E quanto mais você dá, né, de conteúdo, de gratuidade, mais troca você tem. Isso é poderoso demais. Então, assim, tá em casa, eu sei que é importante ter a orientação do professor, né? Eu sei que tem modalidades. A Érica tem um programa de aula dela, né, da Âmbar, desculpa, mas que ela faz uma palestra sobre aulas encantadoras. Ela falou muito sobre isso lá em São Paulo agora, né, no MQD Live, da importância do toque. É claro que isso é importante, não estou falando que não seja, mas num momento, como eu falei, de excepcionalidade, é melhor você orientar online, mesmo que não tenha o toque, mesmo que não tenha essa correção, né, que é necessário numa aula de dança, né, de algumas modalidades como o balé principalmente, mas você pelo menos está ali, né, seleciona aqueles exercícios que não ofereça riscos para o seu aluno, né, que por mais que ele não faça ali perfeitamente aqueles movimentos, é bom que ele está ali se exercitando. Atividades para crianças, né? Então, outro recurso, aula particular. Dá aula particular, entende? Assim, pelo Zoom mesmo, online inclusive. Você entra online com um aluno seu, mas, cara, é uma forma de você gerar receita. Você pode ter certeza que as pessoas estão em casa, assim como você, assim como eu, doido para produzir, doido para fazer alguma coisa. Ninguém vai ficar uma semana olhando para o teto dentro de casa, né? A gente se sente ansioso. Então, aproveita esse momento também para fazer esse tipo de entrega em uma plataforma online. Faz uma live com seus alunos, né? Se você entender que aqui é um mecanismo, enfim, é um canal fácil de se relacionar, dá uma aulinha lá de 30 minutos, você não precisa ficar aqui uma hora. Convida alguns, faz um trabalho mesmo de telefone, de vendas, liga para o seu aluno, aqueles, né, intermediários, enfim, dá uma ligada, fala: olha, eu estou abrindo a minha agenda agora para aulas particulares durante esses próximos 15 dias e eu quero saber se você quer agendar um horário comigo. Estou dando online, a gente entra, usa a plataforma XYZ, né, o Zoom Meet, o próprio Google te dá recursos para fazer isso. Cara, é a questão de sentar aí, dar uma pesquisada e começar a fazer coisas que você nunca pensou, na verdade, né? Como eu falei, são ideias inovadoras e soluções criativas. Então, é isso que você pode fazer nesse exato momento. Daí, inclusive, criar até um canal de alunos, de turmas da sua escola mesmo, para seus alunos, né, fazerem uma aula em grupo, né, nesse período do coronavírus. Depois, cara, assim que liberar, você tem ainda engajamento, você ainda tem contato, tá? Algumas pessoas estão me perguntando aqui como funciona. Eu não vou ficar explicando como funcionam as plataformas aqui, senão a gente vai entrar em outros tópicos. Entra lá no Google, faz uma pesquisazinha, tá? Busca informação, entra aí, cara.
É a hashtag agora vai lá e faz. Pesquisa, estuda. Quem é aluno do Mais Que Dança, aproveita o momento, faz a revisão das aulas, faz a revisão dos módulos, vê aquilo, o que você está precisando ainda organizar na sua escola que ainda não foi organizado. Aliás, eu quero te fazer assim, eu quero fazer um desafio aqui. Quero fazer um desafio. E esse desafio é o seguinte: vamos imaginar que semana passada, né, a gente vivia, tudo bem, vamos falar 15 dias atrás, né, a gente sabia que existia já um tal de coronavírus, mas a gente estava com a nossa rotina ainda normal, tá? 15 dias atrás. A gente vive esse momento de crise, de pandemia. Agora, uma coisa é certa: todas as intempéries são passageiras. Todo um momento de tempestade passa, daqui a pouco vem a calmaria. É cíclico. Tá? É assim, são altos e baixos. Nada é para sempre. Então isso aí vai passar. Se vai levar 15 dias, se vai levar um mês, se vai levar 3 meses que seja. Cara, 3 meses para uma vida inteira não é nada. Tá? E aí o desafio é o seguinte: o que você vai fazer para, quando passar essa crise, quando chegar o momento de calmaria, você se ver mais fortalecida e melhor do que 15 dias atrás, quando você estava aí na sua rotina, né, normal da sua escola, mas ao mesmo tempo com os olhos, na verdade, vendados e fazendo no automático aquilo que você sempre fez a vida inteira, sem pensar em soluções inovadoras para a sua escola performar melhor, para você ter melhores resultados. Tá? O que você pode fazer para, quando acabar a crise e quando passar tudo isso, quando a gente estiver no momento de calmaria, você falar: uau, essa crise foi boa porque eu fiz isso assim, 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 assado. Então esse é o desafio, cara. Pensa e hashtag assume, absorve. Essa é a hashtag da nossa comunidade. Essa é a hashtag da comunidade do Mais Que Dança. Hashtag agora vai lá e faz. O que você vai fazer agora? Aproveita, cara. Se você está em casa, aproveita para estudar. Aproveita para ver material, aproveita para, enfim, organizar algumas coisas da sua escola que você estava adiando, aproveita para fazer a virada de página, aproveita para fazer a implementação daquilo que você não fazia porque falava que agora não dá porque já era assim, já começou assim, tem que ser assim. Não, vira a página, né? Aquilo que eu falei, a despeito da crise, vamos crescer de alguma forma. É o estilo de vida EP3 que eu falei, né? Evolução pessoal e profissional permanente, mesmo no período de crise. E eu sei que a crise está aí, tá, gente? Eu não estou aqui alienado, não me chama de louco para ficar, você está em outro mundo. Não, tá aí, mas vamos fazer um ciclo da realidade diferente. Vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. Vai passar. Então equilibra seu caixa, vê o que você pode fazer agora de custos, né? de corte de custos, de despesas. Negocia com seus fornecedores, soluções para gerar receitas, por menor que seja essa receita. Se é uma aula particular que você está dando na semana, cara, é receita. Pega o telefone, liga para os seus alunos, alguns, enche a sua agenda aí essa semana de aula particular, online, enche. Você pode, cara, bota um preço justo, um preço que viabilize para quem está lá do outro lado, que por mais que não seja o que você vai fazer para o resto da sua vida, até porque você não, isso não dá para escalar, né? Mas, cara, dá aula particular nessa época, primeiro para você manter contato, para você experimentar coisas novas e gerar receita, alguma receita, né? Vai lá, a Semana Mais Que Dança está rolando, tem 2 aulas no ar já, amanhã eu libero a 3ª, aulas gratuitas, online. Se é que você ainda não viu, aproveita para ver, assista essas aulas, tá? Para você se alimentar de coisas boas também, de inspirações, de algo positivo nesse momento. Para a gente fazer aqui realmente a comunidade do hashtag agora vai lá e faz, compartilha as ideias que você está tendo. Vai dar certo, vai passar. Mas quando passar, eu quero que você esteja já preparada, com tudo montadinho, para não perder tempo, para só começar a agir depois que, agora sim, daqui a, sei lá, quantos dias isso vai acontecer, agora eu vou começar a pensar em ligar para os meus alunos, agora eu vou começar a aquecer de novo esse relacionamento. Começa agora, começa hoje, começa amanhã, começa a postar agora aí na sua rede social alguma coisa, né, para fazer isso acontecer. Legal? Então fica esse desafio para você, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma empresa melhor com a crise.
quando passar, que vai passar, você olhar para trás e vai falar assim, uau, se não fosse a crise eu não ia fazer isso, não seria a empresa ou a pessoa que eu sou agora nesse momento. Então, faço esse convite para você, vai lá, entra, eu vou deixar, tem um link aqui na bio, tá? Na bio aqui do meu perfil tem um linkzinho que é para você fazer, cair lá, estou falando isso só caso fica mais fácil para você lembrar aonde que é o acesso para a comunidade. Entra lá na comunidade, você não paga nada por isso, está lá, contribua, se alimente lá de novas ideias, de pessoas que estão no mesmo barco que você, que eu, e vamos compartilhar. Tá? Compartilhe aquilo que você está fazendo, contribua para que a gente possa ter soluções inovadoras, criativas e que, de certa forma, minimize todo o impacto e toda a dor que a gente vai passar. Vai ter gente que vai sofrer mais, vai doer mais para uns, para outros. Aproveito para parabenizar e agradecer toda a equipe de saúde, todos os profissionais de saúde que estão agora lá no campo de batalha, cara, estão de frente lá, fazendo toda a triagem de pessoas que chegam com sintomas, gripados, mas que estão lá se expondo, estão lá no campo de batalha para fazer com que o Brasil passe por isso mais rápido, com menos dor possível, com menos impactos negativos possível. E parabéns e obrigado por vocês, profissionais da saúde, se é que tem alguém aqui, mas vocês também compartilhem isso, agradeça aqueles que vocês conhecem também, porque é um trabalho bonito que eles estão fazendo, e vamos fortalecer essa comunidade aqui também. A gente está no mesmo barco, com as mesmas dores, com os mesmos riscos, mas vamos trabalhar para que seja o mais rápido possível e que a gente esteja mais preparado nesse retorno para fazer a transformação desse mercado. Então, clica lá no link que está aí na minha bio, vai lá na comunidade, entra na comunidade, faz a sua contribuição lá, deixa uma mensagem positiva, uma mensagem inspiradora, ou mesmo uma dica, uma ferramenta. E vamos juntos, vamos ver até onde até onde isso vai, mas todos os dias eu vou estar aqui compartilhando algum conteúdo. Vamos ver se a gente faz outras lives. Acabou que não deu nem tempo, passou rápido, uma hora, não deu nem tempo de eu abrir aqui. Me desculpa por não ter aberto aqui o canal, é porque eu realmente quero passar uma mensagem aqui de inspiração, de motivação para você. Vamos marcar outra live e aí a gente faz uma live até de perguntas e respostas, de contribuição, para você compartilhar aqui também o que a gente tem feito ou o que você tem feito, tá bom? Então, hashtag agora vai lá e faz. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Nenhum problema sem intervenção, a crise passa, hashtag agora vai lá e faz. Obrigado pela parceria, tamo junto, como fala, Valeu, um grande abraço, vai lá e faz. Essa é a mensagem, É isso que fica e um beijo grande para vocês, tá? Eu fico aqui com medo de acabar caindo no meio de uma mensagem aqui, cair a live, mas, gente, é por carinho que eu faço isso todo dia, realmente é o que me move, é o meu propósito, é tentar realmente de alguma forma inspirar você, motivar para que a gente possa transformar esse mercado da dança. E a gente vai fazer dessa crise esse marco. A crise vai ser um marco. Depois da crise a gente vai falar que esse mercado vai estar melhor, vai ser melhor, porque a gente vai fazer isso acontecer, porque a gente está formando aqui uma comunidade poderosa para isso. Beijo grande, boa noite, fiquem com Deus.